Então vamos lá, vamos falar sobre imigração nos Estados Unidos. Eu já falei que eles recebem muitos imigrantes ilegais, isso é um fato. E o país fica até tentando barrar esses imigrantes ilegais, né? Existe muito preconceito em relação a essas pessoas que vêm de fora. Também, eu vou falar por quê. O que é que leva esse grande preconceito? Grande parte das pessoas que chegam nos Estados Unidos de forma ilegal não trabalham, não concorrem, de certa forma, com os postos de trabalho dos próprios estadunidenses. Embora os estadunidenses, aqueles que são bem preconceituosos em relação a esses imigrantes, eles digam, né, que os imigrantes eles tomam o emprego da galera que é nativa, tipo assim, que é do país mesmo, né? Mas, na verdade, não, porque grande parte dos imigrantes que chegam nos Estados Unidos, eles começam a trabalhar em funções que não requer muita qualificação profissional, tipo assim, na agricultura, ou então na construção civil, em empregos que geralmente o próprio norte-americano, o próprio estadunidense não quer, né, exercer ali. Então, eles, de certa forma, não ocupam o posto, né, não concorrem com o estadunidense. Embora os estadunidenses, que são altamente preconceituosos, digam que sim. E dizem também que eles oneram o Estado. O que é onerar o Estado, professora? Onerar quer dizer sobrecarregar. Sobrecarregar o Estado, tá? Esses imigrantes, eles de certa forma, faz com que o Estado gaste mais com segurança, com saúde, com educação. Mas não é bem assim, porque quando você participa de uma sociedade, você precisa pagar imposto. Tudo que você compra, você paga imposto, né? E você precisa pagar ali por tudo que você faz também. Nos Estados Unidos, a saúde é privatizada. Tipo, o Estado não tem esse negócio de SUS nos Estados Unidos. A educação também, né? Também paga. Então, não tem isso, né? De onerar o Estado, de sobrecarregar o Estado, como a galera preconceituosa fala, não. E grande parte das pessoas, como eu já falei na outra aula, né? Grande parte dos imigrantes ilegais que chegam nos Estados Unidos são pessoas que vão realmente em busca de melhores condições de vida, que atravessam a fronteira do México. É por isso que a fronteira dos Estados Unidos com o México, ela é muito visada, ela é muito controlada pelos Estados Unidos, né? Fala aqui da questão do muro, que já existe há um bom tempo esse muro separando os Estados Unidos do México, que é um muro que fica entre San Diego, nos Estados Unidos, aqui, ó. Fica aqui entre San Diego e Tijuana. Esse aqui é o finalzinho dos Estados Unidos, ó. Existe um muro aqui gigantesco, de vários metros, dividindo os Estados Unidos do México. Porque aqui é um dos locais que mais atravessam imigrantes vindos aqui da América Latina, né? Sobretudo do México, da América Central, alguns países aqui da América do Sul, passam por aqui, eles passam por aqui, nessa fronteira aqui com o México. E também, né, muitos asiáticos também chegam no país, também tentam a travessia por aqui. E aí foi construído um muro gigantesco aqui, vou mostrar o muro. Muro entre... Já tinha aparecido aqui. Estados Unidos e México. Realmente existe uma fortificação, tem alguns exemplos aqui, pode olhar. Dá para vocês verem, né? O governo dos Estados Unidos está tentando, né, ampliar cada vez mais isso aí. Ana, minha irmã assistindo comigo. Sim, o governo dos Estados Unidos, do Donald Trump, né, ele estava tentando aumentar ainda mais, ampliar ainda mais essa área aqui do muro, certo? Que existe dividindo o México dos Estados Unidos. Aí eu vou mostrar para vocês o que é que divide o México, os Estados Unidos do Canadá. Pronto. Estão vendo que divide os Estados Unidos do Canadá? Vocês estão vendo que divide os Estados Unidos do Canadá? Meu Deus, é só uma linhazinha. Nada, não tem nada. Ó, Só tem uma linha aí. não tem nada, né? Você fica em dúvida, meu Deus, essa casa aqui, ela é do Canadá ou dos Estados Unidos? Eu não sei, tem que fazer uma pesquisa aí para saber. Também. Mas não tem nada. Mas o controle no México, ele acontece de três formas. Além do muro, né? Existe o controle terrestre, que é ali pelo muro. O controle marítimo, porque existe ali uma área marítima entre os dois países. Também existe controle marítimo. E existe controle aéreo entre Estados Unidos e México. Muito forte também. Ou seja, pessoas que tentam, né, chegar nos Estados Unidos sobrevoando. Então, existe controle aéreo. É uma área muito fortificada de segurança nos Estados Unidos. Por que, professor, eles fazem isso, né? O livro destaca que existem medidas, leis muito severas de imigração.
desenvolveu essa questão do muro, vem tentando ampliar o muro e controla maciçamente as pessoas que chegam lá de modo ilegal. Por que eles vêm fazendo isso? Eu já até tinha falado. Grande parte das pessoas que chegam pelo México são pessoas, sim, que buscam melhores condições de vida, isso é um fato, isso é verdade, mas boa parte das drogas, do tráfico de drogas, de pessoas, né, que chegam nos Estados Unidos, provém dessa região aí, né, da fronteira do México com os Estados Unidos, certo? Então, tem um certo controle também por causa disso, né? Eles têm um certo receio por causa disso também, de droga, de pessoas que traficam, pessoas traficando pessoas, né, para prostituição, para venda de pessoas, né? Também tem isso, rola isso aí também. É uma área muito vigiada, certo? Também por causa disso. E grande parte das pessoas também que chegam nos Estados Unidos pelo México são pessoas muito pobres, carentes, enfim, e rola também esse preconceito social aí. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa dessa parte aí. Eu coloquei. Eu coloquei uma questão sobre isso no simulado de vocês, para vocês analisarem. Muito boa, inclusive. Essa relação dos Estados Unidos com o México, na fronteira. Essa região aí dos Estados Unidos com o México, né? Também é uma região muito perigosa, assim, porque sofre a questão dos cartéis de drogas. Cartéis seriam esses grandes conglomerados aí de pessoas que traficam drogas, né? Uma área de grande tráfico, que geram números assombrosos de assassinato, estupro, sequestro, tráfico de pessoas, já falei. Além disso, essa violência se estende para os imigrantes ilegais que convivem com a violência e a situação de quadrilhas de coiotes, na tentativa de atravessar para os Estados Unidos. Tem uma galera que trabalha especificamente com isso, traficando pessoas, levando pessoas do México para os Estados Unidos, que são os coiotes. Quem já assistiu aquela novela? Não, já assistiram não, faz tempo essa novela, assistiram não. A América, não sei nem se já foi reprisada ela. É uma novela que a Globo ela fez e transmitiu, chamada América. Aí nessa novela mostra a protagonista, que o sonho dela é passar para os Estados Unidos e viver nos Estados Unidos. Tentar a vida nos Estados Unidos. Que é Sol, só me engano, o nome dela é Sol. Aí Sol tenta muito para poder conseguir chegar lá. Ela tenta contratar esses coiotes, que são as pessoas que atravessam as pessoas, sabe? Que atravessam do México para os Estados Unidos. Aí ela tentou via mar, tentou via terrestre, tentou de várias formas para poder conseguir chegar lá. Aí a novela passa isso, a luta dela em prol de chegar nos Estados Unidos. Bem legalzinho isso aí, quando as novelas tinham cultura. E quando eu assistia também, tem essa. Quando eu assisto mais. Mas ela é boa para entender isso. Aqui tem a média hoje cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais vivendo nos Estados Unidos. 11 milhões é muita coisa, né? E chegam muitos todos os anos. Embora eles controlem aí, tentem controlar de certa forma, mas não conseguem controlar 100%. Aí aqui está explicando a questão do preconceito e discriminação. Na realidade, os imigrantes realizam trabalhos mais pesados e de baixa remuneração, falei isso. Pouco atrativos aos cidadãos estadunidenses, porque eles dizem que o imigrante ele fica concorrendo com os postos de trabalho do estadunidense, né? Mas não, isso não acontece. Porque geralmente eles trabalham em coisas que o próprio estadunidense não quer trabalhar. As minorias étnicas são as mais discriminadas no país, ou seja, latino-americano, os afrodescendentes, são os mais asiáticos, são os mais discriminados no país. Pessoas que vêm de outros locais. Também ganham menos em renda, a gente vai ver já o caso da população preta nos Estados Unidos, que eles ganham menos, vivem menos, têm as condições de vida mais precárias que as pessoas brancas, enfim. E geralmente essas minorias étnicas, elas habitam o mesmo espaço, habitam os mesmos bairros, estão ali em conjunto, mesmo local de origem. Olha que lindo, fronteirinha, linda, só que não. Desigualdades sociais, olha essa figura, o que é que ela diz? Um homem toma água em um bebedouro destinado apenas a negros, em Oklahoma, Estados Unidos.
no ano de 1939. 1939 era o ano que estava começando a Segunda Guerra Mundial, né? Que ela começa em 39 até 45. Nos Estados Unidos, durante muito tempo, se predominou essa segregação racial. O que era isso, professora? O que é segregação racial? É separar as pessoas conforme a sua etnia, que no caso lá seria a cor da pele, né? Separar, existia o espaço do branco e o espaço do negro. Então, os Estados Unidos foi um país que demorou muito a abolir a escravidão, né? Eles aboliram antes da gente, mas foi em 1863, salvo engano, foi 1863, enquanto no Brasil foi 1888, final do século XIX, né? Mas lá, mesmo depois da abolição da escravatura, o que é que aconteceu? As pessoas negras, elas tinham pouquíssimos direitos, tipo assim, demoraram muito tempo para conseguir o direito do voto, para ter direito de se expressar, ter liberdade política, enfim, eles demoraram muito tempo para conseguir tudo isso. Então, durante muito tempo, já até agora no século passado, até metade do século passado, existia um sistema muito forte de segregação nos Estados Unidos. Isso daqui vocês vão estudar também na África do Sul. Na África do Sul também aconteceu isso, que lá ficou conhecido como apartheid, né? Na África do Sul, o sistema de segregação racial ficou conhecido como apartheid. Nos Estados Unidos não tem um nome específico, não. Mas existia, né? Até o século passado, um século atrás, existia uma segregação muito forte nos Estados Unidos, principalmente na parte sul dos Estados Unidos, que sempre foi a parte que mais utilizou mão de obra escrava, né? Que utilizava mão de obra escrava. E que existia um sistema muito forte de separação de pessoas por cor de pele, que realmente aí é cor de pele que conta, né? Nem etnia. Enfim. E aí existia o bebedouro branco, o bebedouro negro, a praça onde o negro deveria circular, e a praça do branco. Existia o banco do branco, o banco do negro. Existia o espaço, o banheiro do branco, o banheiro do negro. Existia um sistema muito forte, que perdurou durante muito tempo, certo? Nos Estados Unidos, isso aí. Que aconteceu também na África do Sul. Mas, enfim, esse sistema de segregação, por mais que lá seja realmente algo explícito, né? Foi algo explícito, porque existia, como está aqui na imagem, o bebedouro realmente das pessoas que eram pretas e as pessoas que eram brancas, existia essa separação explícita. Aqui no Brasil também existe muito preconceito em relação à etnia, assim como existe no mundo todo, preconceito em relação à etnia. Certo? Isso é uma coisa que existe no mundo todo. Mas lá foi uma coisa muito explícita, digamos assim, explícito. Se bem que no Brasil também é explícito, né? Porque quando você vai ver os dados aí, tipo assim, a população que ganha menos, a população que mais tá presente, tá presa, tá em celas de prisões. Quando você vai olhar a maior quantidade de pessoas que são mortas pela polícia, a maior quantidade de pessoas que estão envolvidas em assassinatos, geralmente são pessoas pretas. Isso mostra de forma explícita mesmo a questão do preconceito, da discriminação, das condições de vida dessas pessoas, né? Dessa etnia. Mas é claro que nos Estados Unidos era uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Muito na cara, né? Isso aqui não aconteceu no Brasil, essa separação dessa forma. Mas lá existiu. Tanto que surgiu um dos líderes lá, que era o Martin Luther King, né? Que ele começou a lutar em prol dos direitos, dessa não segregação entre as pessoas brancas e as pessoas pretas nos Estados Unidos. Enfim, já na segunda metade do século XX, eles vão conseguir algumas políticas de inclusão, isso aqui vai acabar, esse sistema de segregação não existe mais hoje lá, pelo amor de Deus, isso é uma coisa muito retrógrada, mas isso aconteceu no século passado, isso não existe mais. Mas, embora isso tenha ocorrido, eles tenham ganhado alguns direitos, alguma liberdade de expressão, liberdade de falar, de se expressar, o direito ao voto. Embora tudo isso já ocorra nos Estados Unidos, é um país ainda que enfrenta muitos preconceitos em relação às pessoas pretas, muitos, né? A gente vai ver que, tipo, uma pessoa preta nos Estados Unidos, ela ganha menos do que uma pessoa branca, ela vive menos do que uma pessoa branca, ela geralmente ela é morta, o percentual de pessoas mortas pela polícia preta é muito superior do que pessoas brancas nos Estados Unidos. Que mais? A renda das pessoas é inferior. Que mais? Enfim, geralmente a condição de vida é muito mais precária do que as pessoas brancas. Enfim, existe um preconceito que é histórico no país, né? No Brasil também, se a gente parar para pensar, é histórico, né? Desde o início da colonização, mas lá
é uma coisa assim que é muito, como é que eu posso dizer? Foi uma coisa muito explícita esse sistema de segregação, né? Muito explícita. Se bem que no Brasil também foi. Mas enfim, eu quero que vocês observem essa questão aí. Que isso aqui faz, isso aqui tem muito a ver com o que as pessoas vivenciam até hoje, né? É por isso que está surgindo diversos movimentos lá hoje em dia, porque em prol, né, da não discriminação, da luta contra o preconceito racial. Por quê? Porque é um país com uma população que sofre muito de forma histórica em relação ao seu direito de viver. Seu direito de viver por causa da cor da sua pele. Agora. Eita, Clara. Desigualdades Olha, sociais. meu irmão aqui me ama. Dentro desse tópico de desigualdades sociais, vai falar da questão de que alguns indicadores sociais nos Estados Unidos, eu falei até isso quando eu estava falando, quando eu estava mostrando o site do IBGE, alguns indicadores lá nos Estados Unidos são muito semelhantes a países em desenvolvimento, porque eles têm uma população muito grande também, né? A terceira maior população do mundo, embora seja um país desenvolvido. Como, por exemplo, em relação a renda per capita, apesar de ser um país desenvolvido, os Estados Unidos apresentam alguns índices sociais semelhantes aos de nações em desenvolvimento. Enquanto, por exemplo, 6,3% da população da Suécia, que é um país desenvolvido, que é na Europa, né, vive com menos de 11 dólares por dia, ou seja, a população carente vive com menos de 11 dólares por dia, nos Estados Unidos essa porcentagem chega a 3,6%. É claro que 11 dólares nos Estados Unidos por dia é pouco. No Brasil não seria pouco, né? 11 dólares, açaí 11 vezes 6, né? Não seria pouco. Da mesma forma, dá para viver, é o que eu estou querendo dizer. Da mesma forma, enquanto em alguns países desenvolvidos a expectativa de vida é em torno de 84 anos, nos Estados Unidos ela é em torno de 79. Média inferior de alguns países em desenvolvimento, como Chile, Costa Rica e Cuba, que têm uma expectativa de vida superior que a dos Estados Unidos, mas não são desenvolvidos. Então, essa parte aí vai dizer o quê? Que alguns indicadores nos Estados Unidos chegam a ser até mais baixo do que países em desenvolvimento. Mas isso não indica dizer que é um país pobre, de jeito nenhum, né? Eles são um país altamente desenvolvido, é a maior economia do mundo. Maior economia do mundo. E aqui fala da questão da diferença, né, das etnias, principalmente como uma pessoa branca nos Estados Unidos vive, quais as condições de vida dela e faz o contraste aí com as condições de vida de uma pessoa preta vivendo nos Estados Unidos. E dá alguns indicadores, né, em relação a isso. Em relação à escolaridade, que é inferior, a diferença em relação à escolaridade. Enquanto a expectativa de vida de um homem branco com educação universitária, por exemplo, é de em torno de 80 anos, a de um homem negro, né, com baixa escolaridade é em torno de 66 anos. Vive em média 66 anos. Vai dizer que é histórico e tal. Aqui vai falar das condições de vida, diferenças econômicas e sociais perduram até hoje nos Estados Unidos, quando a maioria da população negra vive em condições sociais e econômicas inferiores à população negra, à população branca, perdão. Embora tenham sido implantadas políticas de inclusão, o preconceito persiste até hoje nos Estados Unidos e parte da população negra e latina também sofre muito preconceito, violência e vive em péssimas condições de vida. E, enfim, como a gente está acompanhando atualmente, né, o movimento, como é que chama, meu Deus, em inglês? Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Esse movimento é para afirmar que, olha, nós estamos aqui, nós somos pessoas, nós somos humanos, a cor da nossa pele não nos limita, não faz com que nós sejamos inferiores, não nos diminui, certo? Nós somos pessoas. O movimento é isso, né? O movimento é dizer que é mostrar para essas pessoas que são altamente preconceituosas que pessoas negras, vidas negras importam, assim como vidas brancas importam, assim como qualquer outra etnia importa. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Quiserem falar, podem falar, viu? Fica à vontade. Agora você vai para o banco de questões, é? Agora eu vou para o banco de questões, exatamente. Vamos responder as número 1, as do tema 1 e o tema 2. Vamos lá.
Peguem aí o livro, quem não está com o A livro. página 422, Vitor, pega aí meu lápis. Isso, perfeito. 422. Só são duas questões, né, de cada? Duas questões. Ótimo. Vamos lá. Tema 1. Tema 1 é sobre a economia dos Estados Unidos e o tema 2, população. Deixa eu botar logo aqui na parte do livro que eu tinha parado. Não, peraí que eu adiantei. Acho que é aqui. Pronto. Presença dos Estados Unidos no mundo. Esse é o tema 3. Se der tempo, eu começo ele. Mas vamos lá. Tema 1, Estados Unidos e economia. Número 1. A indústria dos Estados Unidos está entre as mais produtivas e modernas do mundo. Essa atividade é fundamental na organização do espaço estadunidense. O nordeste do país, Eita! Eu acho que já dei spoiler, não foi? O nordeste do país apresenta a estrutura industrial antiga e tradicional. Destacando, antiga por quê? Porque foi a primeira área industrial dos Estados Unidos, né? Tradicional, justamente por quê? Porque as indústrias tradicionais surgiram lá, as primeiras indústrias. Destacando-se a siderúrgica, que é a indústria de ferro, aço, a eletrônica, a automobilística e a eletrônica e a automobilística, porque o livro repete aqui a eletrônica de novo, né? A região industrial em questão, ou seja, o nordeste dos Estados Unidos, é conhecida como Vale do Silício, Vale do Petróleo, Sun Belt, Manufacturing Belt ou Tecnopolo de Stanford. Letra? O nordeste do país é conhecido como o quê? Eita. Marcaria o quê? Vocês queriam marcar o quê? Hein? Morri de falar isso. Calma, Ana. Faça a pergunta de novo. Calma aí. O nordeste dos Estados Unidos é conhecido como, do ponto de vista industrial? É conhecido como Vale do Silício, Vale do Petróleo, Sun Belt, Manufacturing Belt ou Tecnopolo de Stanford. O nordeste do país. Cadê? Letra B. O nordeste dos Estados Unidos. Lembra que pega os dois grandes polos de poder. Nova York, que é o centro financeiro, e Washington, que é o centro político. Letra B ou letra D? Manufacturing Belt. D. D, né? D. Ixi, precisava que vocês dedicaram isso aí, tá muito fácil. Manufacturing Belt. Lembra? O grande cinturão industrial. É conhecido como a principal centro industrial dos Estados Unidos, desde o processo de início de industrialização do século XIX. Número 2. Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de dióxido de carbono do mundo, CO2. Atrás apenas da China, em vista de seu consumo de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás. Atualmente, cerca de 50% da eletricidade consumida no país é gerada em termoelétricas altamente poluidoras, por usarem, letra A, o carvão mineral como fonte de energia, queima o carvão para gerar energia. B, o metano como fonte de energia. C, a energia solar como fonte de energia. Energia solar não é combustível fóssil, né? E na energia solar, na verdade, ela é uma energia renovável. D, urânio como fonte de energia. Ou E, o plutônio como fonte de energia? Quem já respondeu aí foi claro, não foi? Foi claro? Letra A. Letra A. Corretíssimo. Essas usinas termoelétricas utilizam a queima do carvão mineral, que é um combustível fóssil, altamente poluidor, para gerar energia. Aquece um caldeirão, esse caldeirão com água, o vapor de água é ligado a um gerador que transforma ali o calor em energia elétrica. É isso mesmo. Número 2, Estados Unidos, população. Número 1, desculpa, tema 2, na verdade, né? Disse número 2. Número 1, com 325,7 milhões, dados de 2017, os Estados Unidos possuem a terceira maior população do planeta. A gente já viu que já está mais de 328 milhões, né? Superados apenas pela China e pela Índia. Ok. O crescimento vegetativo, que é natalidade menos mortalidade do país, apresenta números positivos, o que não é muito comum entre as nações mais desenvolvidas do mundo. Geralmente o crescimento vegetativo é negativo, né? Morrem mais pessoas do que nascem. O crescimento vegetativo estadunidense ainda alcança números não tão baixos por causa de quê? Letra A.
das políticas de incentivo à natalidade efetuadas pelo governo. Eu falei disso, o governo fica incentivando a natalidade nos Estados Unidos. Falei disso na aula. O governo dos Estados Unidos incentiva com que as pessoas tenham filhos. Eu falei disso na aula. Acho que não. Falei não, Não, né? Falei... falou não. Letra B. Do intenso fluxo migratório, vindo principalmente do México e da América Central. É isso que faz com que a população dos Estados Unidos continue crescendo em percentuais positivos. Marcariam essa? Letra C. Do atual papel da mulher no mercado de trabalho. Se a mulher está numa posição no mercado de trabalho boa, significa dizer que talvez a natalidade ela seja baixa, não? E não alta. Está perguntando, ó. O crescimento vegetativo estadunidense ainda alcança números não tão baixos por causa de quê? É do papel da mulher no mercado de trabalho? Não, né? Não. Não. D. Da popularização cada vez maior dos métodos contraceptivos? Também não, porque eles fazem com que Não. eles filhos. É. Da valorização da família, resultado de campanhas publicitárias bancadas, financiadas pelo governo. Eu falei isso? Não. Não. Então, a letra correta é a letra Eu marcaria letra B. B de bola. B de bola. Ok. Do intenso fluxo migratório vindo principalmente do México e da América Central. Correto. Eu poderia acrescentar até alguns países asiáticos também aqui, né? Mas tá certo. Letra B de bola, tá certo. 2. No território dos Estados Unidos encontram-se 3 megalópolis. Uma megalópole é formada pela conurbação, ou seja, junção, né, de espaços urbanos, de 2 ou mais metrópoles. Ou quando o fluxo de pessoas, capitais, informações, mercadorias e serviços entre elas está plenamente integrado. Certíssimo. São exemplos de megalópolis estadunidenses. Letra A. Tóquio, Osaka e Kitakyushu. Isso aqui é no Japão, né? Japão. B. Chipits, Boswash e Sansan. C. Rio de Janeiro, São Paulo, Nova Delhi, Xangai. D. Cidade do México, Xangai e Osaka. E. Chipits, Nova York e Lagos. Muito fácil essa, né? Qual a letra correta? Letra B. Exatamente. B de bola. São as 3. De Chicago a Pittsburgh e Chipits. De Boston a Washington, Boswash. De São Francisco a São Diego, Sansan. Pronto. Perfeito. Agora vamos de tema 3. Começar ele, lindo e maravilhoso. Estados Unidos, presença mundial. Como é que os Estados Unidos, eles desempenham tanto poder no mundo, hein? Quando é que os Estados Unidos se tornam a maior economia do mundo? Quando é que eles se tornaram uma superpotência mundial? Esse poder dos Estados Unidos provém principalmente do período das guerras mundiais, certo? Os Estados Unidos se tornou a maior economia do mundo, de fato, pós Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o país foi um país vitorioso, foi o país que mais conseguiu lucrar na guerra, também tem essa. Vários países estavam devendo aos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tinham tanto dinheiro pós Segunda Guerra Mundial que eles montaram um plano de reconstrução, financiamento da Europa, certo? Foram eles que ajudaram a reconstruir Reino Unido, França, Itália. Os países da Europa que estavam arrasados pós Segunda Guerra Mundial, quem ajudou a reconstruir foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudou alguns países asiáticos a se reconstruir, inclusive o Japão também montou um plano de reconstrução para a Ásia, que englobou o Japão. Então, tipo, a maior economia do mundo, né, se tornou aí a maior economia do mundo, o país que tinha o maior poder político, militar, econômico, pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, 1945. Se tornou realmente aí a potência hegemônica capitalista mundial, né? A potência, o país que tem o maior poder econômico do mundo pós Segunda Guerra Mundial. Foi um país que lucrou muito com as guerras, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, mas com a Primeira também. Se vocês já estudaram a Primeira Guerra, mais vão estudar, com certeza. Vão ver que eles lucraram muito com as guerras mundiais. E com o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos realmente desempenham aí a maior economia do mundo a nível internacional. E hoje em dia, como é que os Estados Unidos, eles demonstram, eles demarcam o poder dele, as pegadas dele no mundo? Como é que eles demonstram eles serem aí uma potência econômica e militar no globo todo? A gente sabe que os Estados Unidos
é sede, né, diversas indústrias, empresas transnacionais, que são aquelas que têm uma sede num país de origem, mas estão espalhadas aí pelo mundo todo, produzindo, exportando produtos, enfim. Diversas indústrias que a gente conhece, famosas, marcas famosas que a gente conhece, elas são marcas que pertencem aos Estados Unidos. Ou que a sede daquela empresa ali grande, enorme, ela é dos Estados Unidos. Então, como é que eu posso dizer? Uma das marcas dos Estados Unidos no mundo todo é que as empresas estadunidenses, elas invadiram o mundo, certo? Principalmente nesse período pós-Segunda Guerra Mundial. Elas cresceram muito. É claro que tem umas que datam até do século XIX, né? Algumas aí famosinhas que datam até do século XIX. Mas uma das marcas dos Estados Unidos no mundo são essas grandes empresas transnacionais, certo? McDonald's, Nike, que mais? Ford, enfim, várias, né? Que estão aí espalhadas pelo mundo todo. São esses grandes conglomerados industriais, são as empresas transnacionais. Além delas, os Estados Unidos mantêm bases militares praticamente em todo o mundo e também frota marítima em todos os oceanos do mundo, certo? Eles mantêm ali, eles controlam o mundo todo, na verdade, né? Do ponto de vista militar. Eles exercem um poder militar muito forte, muito significativo no mundo. Tanto com suas bases militares, implantando bases em locais estratégicos, quanto com as suas frotas marítimas. Então, eles tanto abrangem um poder de influência econômico com as suas transnacionais, com suas empresas industriais, quanto eles também demonstram, né, marcam ali sua presença do ponto de vista militar com as suas frotas marítimas e as suas bases militares. De certa forma, é uma questão estratégica, né, de mostrar ali, eu tô aqui, viu? Tô aqui controlando o que vocês estão fazendo, eu tô vendo o que vocês estão fazendo, eu tô vendo tudo, controlando tudo. Então, eles têm um grande poderio a nível internacional, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista militar e econômico. Tem alguém falando comigo no